Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, temos uma questão que nos diz o seguinte: o triângulo de Sierpinski é um fractal criado a partir de um triângulo equilátero da seguinte forma: divide-se cada lado do triângulo ao meio, unem-se esses pontos médios e formam-se um novo triângulo equilátero. Se continuarmos o processo, quantos triângulos brancos haverá no estágio 10? E aí nós temos 5 possibilidades. Turma, antes de qualquer ação, né, é um concurso público, então você tem que garantir que você entendeu o enunciado e que você cercou ali todas as possibilidades de itens que possam dar diferentes interpretações. Então aqui, ele explicou como que é construído esse fractal. Após nós identificarmos o ponto médio de cada um dos lados, você une esses pontos médios e essa união gera um triângulo equilátero que divide o nosso triângulo original em 4 partes, sendo ela 3 outros triângulos pretos equiláteros e um triângulo branco, ok? Esse é o processo que determina o fractal. No segundo momento, acontece a mesma coisa, porque aqui os triângulos que eram pretos, você observa que os pontos médios deles, quando unidos, resultam em outro triângulo que divide ele em 4 partes, e esse processo é feito infinitamente, ok? Após você entender o que o enunciado falou, você teria que registrar tudo aquilo que você estava vendo para encontrar um padrão. E aí vai uma dica. Você está no concurso público de professor de matemática e tem questões que envolvam padrões, sequências, é tudo uma linha de raciocínio que envolve a sequência não recursiva, sequência recursiva. Mais para frente, dependendo do que a sequência te pedir, pode ser uma progressão geométrica, pode ser uma progressão aritmética. Então, todas essas ferramentas, digamos assim, você tem que ter na sua mochilinha ali. Quanto mais preciso for as ferramentas que você tem na sua mochila, ou seja, quanto mais preciso for o domínio que você tem sobre aquele conteúdo, menos tempo e mais preciso você vai ser. Mas caso você não tenha esse domínio pleno, você vai naquilo que garante, naquele conhecimento básico que você consegue construir uma estratégia válida, beleza? Então, aqui nesse caso, nós temos a seguinte situação: o triângulo original. O triângulo original, se nós formos interpretar, ele é o estágio 0. Nós temos um triângulo preto, nós temos aqui nenhum triângulo branco e ao total nós temos um triângulo. Beleza? Observa bem esses padrões construídos, turma. No estágio 1, nós temos 3 triângulos pretos, nós temos um triângulo branco e nós temos 4 triângulos ao total. E aqui você já vai identificando, pessoal, porque para do 1 para chegar no 3, ou eu somo 2, ou eu multiplico por 3. O zero aqui é mais complexo, mas aqui o único padrão que tem é somar 3. Perceberam? Ah, mas tá muito precoce para a gente já determinar. Não, turma, já tem que determinar. A única coisa plausível aqui para resultar o 4 é somar. Agora aqui eu posso esperar, porque aqui nós temos duas possibilidades. Eu posso somar 2 ou eu posso multiplicar por 3. Beleza? E assim que eu encontraria o padrão que eu preciso. Já no estágio 2, percebam, turma, olha só. Temos os 3 triângulos que estavam aqui, eles passaram a ser 9 triângulos, porque eles foram divididos em 4 partes, beleza? Então, no estágio 2, nós temos 9 triângulos pretos, nós temos 4 triângulos brancos, e ao total nós temos 13 triângulos. E aí eu já convido vocês a fazer a seguinte reflexão, turma. Se aqui, né, nós estávamos na dúvida se está somando ou se está multiplicando, porque a gente tem que encontrar o padrão, aqui nós já percebemos que multiplica, ainda multiplica por um fator igual, que é o 3. E sempre que nós multiplicamos por fatores iguais, né, um produto com fatores iguais, nós podemos chamar de potência. Vocês precisam lembrar disso em momentos importantes desses. Então, aqui no final, nós temos o estágio 3, que era, né, o recurso que nós tínhamos no enunciado. O estágio 3 possui 27 triângulos pretos, e aí confirma-se nosso padrão, porque 27 é resultado de um produto entre o 9 e o 3. Nós temos agora 13 triângulos brancos, contando mesmo, tá, turma? Eu estou agilizando aqui, mas eu identifiquei isso contando mesmo, não foi passe de mágica, não. Cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Porque muito dificilmente na hora de um concurso você tem a frieza necessária para aquele momento e todos nós sabemos disso. Então aqui resultou em 40. Só que esse padrão do lado, olha o que aconteceu com ele. 4 não tem nenhum fator que nós multipliquemos que resulte em 13. Mas do 4 para o 13, turma, nós somamos aqui 9. E se nós observarmos do 13 para o 40, né, nós somamos 27. Então vocês estão percebendo que o valor somado é sempre um valor após aqui? E outra coisa, o total de triângulos do estágio 0 é igual aos triângulos brancos do estágio 1. O total de triângulos do estágio 1 é igual aos triângulos brancos do estágio 2. O total de triângulo do estágio 2 é igual aos triângulos brancos do estágio 3. Além de outro padrão, pessoal. Essa última fileira, né, o total de triângulos, ele representa a soma dos elementos dessa sequência aqui do meio. 1 mais 3, né, é 4. Vocês podem observar aqui, ó, 1 mais 3, 4. Então, aqui nós temos 4 no estágio 1. 4 mais 9, 13. Nós temos 13 aqui. 13 mais 27, 40. Nós temos 40. Em posse de todas essas informações, vocês poderiam chegar à conclusão que os triângulos pretos eles seriam resultado de uma potência na qual o estágio seria o expoente, porque 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado ao quadrado é 9 e 3 elevado ao cubo é 27. Só que se tratando de uma sequência e nós consideramos o estágio 0, nós precisaríamos generalizar. Então a generalização não seria 3n, seria 3 elevado a n menos 1. Porque aí você poderia fazer correspondência à primeira figura, à segunda figura, à terceira figura e à quarta figura. Já está embolando um pouco, mas essas são todas, né, as reflexões que eu pude observar a partir desses itens que nos foram dados inicialmente, beleza? A partir daí, turma, considerando, né, que essas reflexões foram feitas de uma maneira demorada aqui, mas no concurso a gente precisa de tempo, mas que você consiga perceber isso, aí você vai ter que criar sua estratégia, traçar sua estratégia para poder responder a questão. Lembrando que o que você quer no caso é os triângulos, a quantidade de triângulos brancos no 10º estágio. Então, nós temos o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º estágio. Cientes disso e sabendo que você teria que encontrar essa quantidade aqui, observando o padrão que eu até coloquei da mesma cor, turma, você poderia afirmar também que essa quantidade de triângulos brancos é exatamente a quantidade total de triângulos no estágio 9, beleza? E você também poderia lembrar que a cada elemento desse ele é a soma da quantidade de elementos aqui. Agora, quero que você entenda uma coisa importante. Quando nós falamos dos estágios, é simplesmente uma forma de explicar aquela situação. Para resolver essa questão, você vai ter que considerar esse estágio 0 como o nosso primeiro elemento, beleza? Porque nós vamos falar dessa sequência aqui de triângulos pretos. O estágio 1, nosso segundo elemento, o estágio 3, o estágio 2, nosso terceiro elemento. Por isso que eu comentei com vocês, né, que a explicação ali, a lei de formação dessa sequência seria 3 elevado a n menos 1. Exatamente porque quando você fosse falar, né, dos estágios, você acabaria tendo um valor a menos do que a ordem que esse elemento ocupa. Então, sabendo que eu precisaria encontrar isso aqui e sabendo também que esse estágio 9 é igual à soma de todos esses elementos aqui, turma, eu poderia afirmar com muita calma, e isso aqui poderia ser um empecilho, porque tem um distrator que joga você a entender que aqui seriam 9 elementos, que você precisa encontrar a soma dos 10 primeiros elementos dessa sequência aqui. Uma vez que você encontrou a soma dos 10 primeiros elementos dessa sequência de triângulos pretos,
automaticamente você encontrou a quantidade total, né, dos triângulos do estágio 9 e você também encontrou a quantidade de triângulos brancos do estágio 10. Essa conexão, se você conseguisse ter feito e se você lembrasse que a fórmula que determina a soma dos n primeiros elementos de uma PG, no caso essa aqui, como nós sabíamos que eram os 10 primeiros elementos, você conseguiria resolver isso de uma maneira mais rápida, mais eficaz, porque o A1, turma, o primeiro elemento é 1, beleza? A nossa razão é 3 e a ordem do número que eu quero encontrar é 10. Cientes disso, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, n, a soma dos 10 primeiros elementos é igual a 3 vezes a nossa razão, desculpa, aí, ó, até eu confundindo, tá vendo? Deixa eu apagar aqui, turma. O nosso primeiro elemento é 1, né? Então seria, deixa eu apagar tudo aqui, que a pressa é inimiga da perfeição. Então nós teríamos a soma dos 10 primeiros elementos. O primeiro elemento seria 1, vezes a nossa razão, que é 3. Nós encontraríamos os 10, né? Somaríamos os 10 primeiros elementos. Então isso aqui já é da fórmula, beleza? E aqui embaixo teríamos a razão menos 1. Cientes disso, inevitavelmente, nós não fugiríamos dessa potência, turma. Então, para calcular essa potência, vamos até onde nós já sabíamos, porque 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. E aí aqui para baixo, caso você não lembrasse, ou se você lembrasse, ótimo. Mas se não lembrasse, turma, é só fazer da maneira recursiva. 729 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 20 unidades eu transformo em duas dezenas. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. E 3 vezes 7, 21. Então, eu encontrei aqui o equivalente a 3 elevado a 7, que é 2.187. Não sabia a quantidade posterior? Vamos multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 7, 21. 20 unidades em duas dezenas. 3 vezes 8, 24. Com mais 2 aqui, 26. 20 dezenas transforma em duas centenas. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. E 3 vezes 2, 6. Então, teríamos aqui 6.561. Já aqui embaixo, turma, de novo, multiplicaríamos por 3. Teríamos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. E aqui, 1. 3, porque 10 dezenas transformaria em uma centena. 3 vezes 5, 15. Mais um, 16. E aí, desses 16, né, dessas 10 centenas, transformaria em uma unidade de milhar. 3 vezes 6, 18. Com mais um, 19. Então, aqui nós teríamos 19.683. E, por último, para encontrar o 3 elevado a 10, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. E aí, 20 dezenas nós transformaríamos em duas centenas. 3 vezes 6, 18, com mais 2 ali, 20. 20 centenas em duas unidades de milhar. 3 vezes 9, 27, com mais 2, 29. De novo, 20 unidades de milhar em duas dezenas de milhar. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Então, nós teríamos aqui 59.049. Inevitavelmente, você precisaria disso aqui. Mesmo se você utilizasse a fórmula ou se você escolhesse outra estratégia que eu vou mostrar depois. Então, aqui, finalizando a nossa fórmula, nós teríamos, turma, 1 vezes 59.049 menos 1 dividido por 2, porque 3 menos 1 é 2. Então, nós teríamos a soma dos 10 primeiros elementos, que é igual a 59.049 menos 1, 59.048. Vezes 1, turma, daria 59.048 do mesmo jeito, dividido por 2. Então, a soma desses 10 primeiros elementos seria a metade. Turma, metade de 50.000, 25.000. Metade de 9.000, 4.500. Então, você teria 25.000 mais 4.500, que daria 29.500, beleza? Metade de 48, 24. Então, você teria 29.524. Ao encontrar esse valor, você já poderia afirmar que ele determina a quantidade total de triângulos no estágio 9,
Ele também é a quantidade total de triângulos brancos no estágio 10 e ele representa a soma de todos esses valores. Essa seria a forma, digamos assim, mais direta, embora eu falei pausadamente, falei com calma, se você já matasse ali que a sequência determinava a soma e que a sequência de triângulos brancos também corresponderia à soma dos termos de uma PG que é formada pelos triângulos pretos, você conseguiria ganhar tempo, beleza? E na nossa alternativa seria a alternativa C, na nossa questão alternativa C, turma, ok? Mas agora eu vou mostrar de uma outra forma, porque na hora do concurso a gente sabe bem como é. Nem todo mundo consegue ter essa frieza, consegue ter esse domínio pleno e não temos essa calma toda, né, fora do concurso. A gente sabe como é ali 3, 4 minutinhos para cada questão e olhe lá. Mas mesmo assim, turma, independente do tempo, eu gosto de falar, identificou esses padrões, não conseguiu perceber essa questão da sequência não recursiva, nem da sequência recursiva, nem da progressão geométrica, nem de nada. Mas você conseguiu ver que tinha esse padrão aqui, no qual a quantidade total, né, do estágio 2 é a do triângulo branco do estágio 3 e você quer encontrar manualmente. Turma, faça, né? Porque não é vergonha, não. Você veria que aqui no estágio 3 é 40, então no estágio 4 também seria 40 os triângulos brancos. E aí você poderia identificar esse padrão. 121, que é 81 mais 40, aqui também seria 121. Depois, somando 243 mais 121, turma, dá para fazer esse cálculo mental. Se não desse, faz no rascunho, não tem problema. 1 mais 3, 4, 2 mais 4, 2 mais 4, 6, e aqui 2 mais 1, 3. Então, aqui nós teríamos 364 e aqui também 364, beleza? Considerando de novo aqui, turma, o cálculo mental, 700 mais 300, 1000. 20 mais 60, 80. 9 mais 14, 13. Então, você teria 1093. Aqui também seria 1093, que é o padrão que nós encontramos. Posteriormente, professor, está muito arriscado. Vou somar, turma, problema algum, beleza? Pelo contrário, se você soma rapidinho aqui, até melhor, até mais garantido, porque vai que você chega no final, não tem um valor que encontra nas opções. Então, 3 mais 7, 10, ok? Nós transformamos 10 unidades em uma dezena, 9 mais 1, 10, com mais 8, 18. 1 mais 1, 2. E aqui 2 mais 1, 3. Então, nós temos 3.280. Então, aqui nós colocamos 3.280 e sabemos que esse 3.280 é a quantidade dos triângulos brancos no próximo estágio. De novo, posteriormente aqui agora, somando, né, os valores que nós encontramos, nós teríamos 6.561 mais 3.280. 1 mais 0, 1. 8 mais 6, 14. 10 dezenas em uma centena. 2 mais 5, 7, com mais 1, 8. E 6 mais 3, 9. Então, aqui, turma, nós teríamos 9.841. Aqui também, 9.841. E, por final, nós chegaríamos aqui no estágio onde nós queremos. Porque eu sei que esse estágio, né, total, a quantidade total do estágio 9, corresponde à quantidade de triângulos brancos no estágio 10. Então, sabendo disso, nós precisaríamos aqui, olha só, 3 somas, né, turma, digamos assim, sem ser mentalmente, eu acho que já seria o suficiente, que também é mais trabalhoso, mas talvez, né, você tivesse esse recurso na hora, e não é vergonha não, tá? 3 mais 1, 4. 8 mais 4, 12. 10 dezenas em uma centena. 6 mais 8, 14. Com mais 1 aqui, 15. 10 centenas em uma unidade de milhar. 9 mais 9, 18. Com mais 1, 19. E aqui, 10 unidades de milhar em uma dezena de milhar. Mais 1, 2. Pessoal, 29.524. 29.500. Opa, pera aí, né? Vamos lá. 29.524, ok? Nas nossas alternativas, novamente, alternativa C,
Espero ter ajudado vocês. Entendam que a estratégia que você utiliza no concurso não é vergonha, ok? Se ela é uma estratégia mais formal, se ela é uma estratégia menos formal, você apenas tem que estar ciente se caso você escolha uma estratégia não tão formal, automaticamente você perdeu tempo, porque esses concursos são feitos para justamente contemplar aquela pessoa que, digamos assim, né, domina a maior parte dos conteúdos de maneira formal, para que ela ganhe tempo e faça de uma maneira mais rápida. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima.